Olá, seja bem-vindo no canal. Passando aqui no início do vídeo para pedir para você se inscreva para não perder nenhuma notícia do nosso Vasco. Uma rodada da Série B que tem gente querendo subir, gente nervosa, tensão para esse último jogo e o Vasco vai fora de casa enfrentar o Ituano. Confronto direto. E aí a vida do Vasco fora de casa é a seguinte: 18 jogos, 4 vitórias, 5 empates e 9 derrotas. Um aproveitamento de 31,5, 15 gols marcados, 26 gols sofridos. Vai ser com emoção. Mas põe emoção nisso, Brasil. Vai ser com emoção. Ô, Jéssica, chega aí pro nosso Sport Center pra gente falar dessa partida decisiva pro Vasco, valendo acesso pro Ituano da mesma forma. Haja coração, como diria o outro, hein? Um beijo pra você, bem-vinda. Outro, Glaucia, um beijo para você, para os nossos companheiros de estúdio, para o fã de esporte. Pois é, ficou para a última rodada, né? O coração vascaíno que aguente, depois principalmente dessa derrota para a equipe do Sampaio Corrêa, 3-2 aqui em São Januário. Foi a última que o Vasco fez aqui atuando em seus domínios, se despediu do torcedor com essa derrota. E aí, conclusão, semana decisiva, porque restou aí para o jogo diante do Ituano na última rodada, jogo no Novelli Júnior, no próximo domingo, 6h30 da noite, e o Vasco precisa empatar ou vencer para carimbar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. A gente falou na abertura desse Sport Center que o clube tinha adotado o silêncio antes dessa partida. Os jogadores não falaram em zona mista após a derrota para o Sampaio, apenas o técnico Jorginho falou ali em entrevista coletiva, mas há pouco saiu um pronunciamento do Paulo Brax, que é o diretor de futebol da SAF. Ele falou que todos sentiram muito, é claro, essa derrota na última rodada, que todos se fecharam a partir de sábado e que o Vasco vai viajar para Itu na próxima quinta-feira, 3 dias antes da partida, para que todos estejam juntos e se concentrem para essa decisão do próximo domingo. É uma medida que o clube, então, adotou nesse momento para dar um pouco mais de força, tranquilidade e, é claro, fechar ali o elenco visando essa partida. O técnico Jorginho já segue treinando a equipe desde o final de semana, não teve folga para ninguém. Já no CT no último sábado, o próprio Paulo Brax juntou todo o elenco, conversou com os jogadores, aquele abraço, né, para que todos se sintam ali confiantes, mas é claro, com fundo de cobrança também, porque o Cruz Maltino está na 4ª colocação com 59 pontos e se manteve no G4 em 32 rodadas de um campeonato de 38. Então o Vasco poderia, é claro, ter carimbado esse acesso com um pouco mais de antecedência. O Jorginho já treina a equipe, ele tem baixas para esse jogo, o Edmar na lateral esquerda está suspenso, Paulo Vitor retorna, o Quinteiro também está suspenso pelo 3º amarelo, tomou no banco de reservas, então por isso ele não viaja. E além disso, dúvidas no meio-campo. O Yuri Lara vem jogando com dores no pubis, ele que foi uma falta aí nesse último jogo, começou no banco de reservas e muita gente ele culpou o Jorginho pela escalação do Palácios, começando entre os titulares. Também no meio-campo, o Andrei está com um problema no tornozelo, está fazendo o tratamento para que tenha condições de viajar. O restante do time deve ser a base que o Jorginho vem mantendo e aquela equipe, né, que o torcedor vascaíno já se acostumou a ver, mas que está aí calejado, digamos, um pouco desconfiado, principalmente depois do resultado da última rodada. Glaucia. Peraí, Jéssica, segue com a gente, porque essa é a situação em campo. Tem um outro detalhe aí envolvendo o Vasco que a Jéssica já vai falar pra gente, mas antes, esse Ituano e Vasco. Jéssica nos traz a informação que o Vasco vai até antes, toda uma preparação, todo um foco para essa partida, mas a gente sabe que essa campanha de Série B foi muito construída em São Januário, fora de casa nós vimos os números, o Vasco não faz uma boa campanha, pode até empatar, que garante o seu acesso, mas o Vasco também não está podendo contar muito com essa sorte, né? Acho que já gastou tudo que podia de sorte aí nesses últimos tempos, mesmo porque o Ituano vem num momento bom no campeonato e em casa para subir também. Não está tendo desempenho. Acho que o medo da torcida, da não subida, de tudo que está rolando, não é pelo Ituano, pela situação que o Vasco se colocou, que eu ainda acho que é lucro pra caramba o Vasco ter, pelo que o Vasco tem jogado nos últimos meses. Hoje ele tá dentro do G4, é um negócio que é muito mais sorte do que juízo. E quando a gente fala de São Januário, que a torcida tem feito, acho que tem feito um papel gigante, mas assim, ganhou muitos jogos não jogando absolutamente nada.
O jogo contra o Criciúma mesmo é uma enganação. O Vasco não jogou nem para empatar aquele jogo. Aquele que consegue a virada. Tem gols perdidos pelo Criciúma. O Vasco não é muito desorganizado. A gente mostrou aqui os gols que o Vasco tomou do Sampaio Corrêa numa análise. Problema na construção, na bola parada, na transição. O time tem problemas em todas as fases do jogo. O Jorginho tem culpa, mas também pegou o trabalho também no meio, também, numa loucura que tem sido o Vasco. Acho que a gente também tem que colocar um pouco disso dentro do debate. Mas assim, pelo que o Vasco vem jogando, eu pessoalmente estou pessimista. Assim, a torcida tá por mais um milagre. E você mobiliza, vai antes, tá, tudo é muito importante. Mas se não tiver organização dentro de campo, se for continuar sendo um time espaçado, com problema para criar, com problema para defender, vai ser mais um final de semana aí pro vascaíno para coração sair pela boca, infelizmente, já que é uma torcida que tem feito muito bem o seu papel, assim, que ela tem feito em São Januário com relação à festa, em apoiar o time, tem sido muito legal. Agora o Vasco não está se ajudando. Domingo, 6h30 esse jogo, e o Vasco vai com uma pressão danada, né, Marra? Querendo ou não, a pressão não só por subir, mas, enfim, por ser o grande e tudo mais, não tem como fugir. Pela história, pelo tamanho, é o Vasco, né? Não vou ficar aqui explicando quem é o Vasco no futebol brasileiro. Mas, Gláucia, assim, é muito difícil. Por quê? Porque o futebol, assim, alguém pode até falar, não, mas esse é o tipo de jogo que a história tem que entrar, Edmundo, a camisa joga. Esse tempo, Sim, né? Eu concordo que é o jogo para tudo isso tá lá, mas ficar dependendo do extraordinário na última rodada do Campeonato Brasileiro, fora de casa, contra um concorrente direto, é ingrato demais, não para a diretoria, é ingrato demais para o torcedor, para a história do clube. Porque o torcedor não abriu mão do clube em momento algum. Talvez até um jogo do Sport, né? Que arruma lá o pênalti, ufa! E o Vasco volta para casa vivo e atrapalha a vida do Sport. Esse não dá para prometer nada diferente pro torcedor. Bom que o Marro já trouxe o gancho pra gente chamar a Jéssica de novo. O jogo do esporte. Porque esse jogo do esporte ainda é assunto, Mário Marra. Ainda está sendo jogado. Ainda está sendo jogado, mas fora de campo. Jéssica, qual é que é a situação em relação a esse jogo do esporte? É aquele que o Vasco consegue o empate em um pênalti, vira confusão, invasão de campo, violência, o jogo termina. Mas aí agora pode ser que no tribunal o Vasco tenha os pontos como uma vitória, é isso? É isso, Glaucio. O jogo aconteceu no dia 16 de outubro, né? Como você falou, terminou empatado. E aí o Sport agora vai ser julgado na próxima quinta-feira no STJD por conta de toda a confusão envolvendo a partida. E aí existem 3 possíveis punições. O julgamento vai acontecer na quinta, às 2h. Eu até falei, né, que o Vasco também vai para Itu na quinta e já começa a se concentrar por lá. Pode ser que já saiba se vai para Itu, classificado para a Série A ou não. Então, o julgamento acontece na quinta, às 2h, no STJD, vai ter transmissão ao vivo lá pelo tribunal. E aí acontece que as possíveis punições são, claro, a perda de mando de campo, né, que já foi citado, também a situação da multa a ser paga, e o Vasco já planeja entrar como interessado no assunto, né, como parte interessada, para pedir também os pontos da partida. Faz parte de um dos artigos ali da comissão de regulamentação da CBF para esses jogos. E aí, então, o Vasco pode pedir 3 pontos. O Vasco somou 1 com o empate, né? E aí tem também ali na legislação a possibilidade dos pontos serem repassados para a equipe que foi vítima de toda a situação. Isso tudo vai estar no julgamento, lembrando que a Polícia Militar lá de Pernambuco, na época, emitiu uma nota dizendo que assegurou para o Vasco que tinha condições de continuar a partida, mas coube ao árbitro do jogo encerrar a partida antes do final ali, porque o Raniel, ele fez o gol e foi comemorar em cima da torcida rival, da torcida da equipe do Sport, e aí acarretou em toda a situação, toda a confusão. O jogo terminou em empate. Mas existe então essa possibilidade, o Vasco vai entrar como parte interessada, caso haja punição para o Sport também, pedindo os pontos então desse jogo.
O Vasco conseguindo, né, entra em campo contra o Ituano com 3 pontos, indo a 62, já garantido na Série A do ano que vem. Mas caso isso não aconteça, vai para essa última partida precisando do empate ou da vitória. Esse é o cenário nesse momento. A gente aguarda aí o Vasco formalizar essa situação de ser, então, parte interessada no julgamento do Sport que acontece na quinta. Boa, Jéssica. Obrigada pelas informações. Boa sequência de trabalho por aí. Então, na quinta-feira ainda tem mais esse capítulo do Vasco dentro dessa Série B. A Jéssica explicou, o Vasco está ali trabalhando dentro do que o regulamento permite, né? Recorrer, enfim. Mas o gol do empate sai já nos acréscimos, ali minutos finais da partida. O próprio Vasco não se sentia seguro para voltar. O juiz encerrou esse jogo, achou por bem também dar por encerrado o jogo. Claro, se o Vasco vier a conquistar esses pontos no STJD e já sacramentar o seu acesso, tá aí dentro do que, como a gente falou, dentro do que ele pode recorrer. Mas não é isso, acho que o torcedor vascaíno esperava para um acesso. Não sei, isso me lembra uma situação tão antiga de futebol. Sim, também me lembro. Não é? O torcedor queria celebrar os jogadores, né? Ter que terminar a temporada celebrando advogado, ninguém gosta disso. Agora, tá na mão deles, né? Tá na mão da defesa, tá na mão da acusação, vai estar na mão deles. É muito louco, né? Realmente, eu acho que muito suco de Brasil, muito suco de Vasco, né? Terminar o ano subindo por conta do advogado, né? Acho que vai ter até figurinha do advogado no álbum cara da do Copa. jogo. Porque assim... álbum da Copa. Porque assim... Falando dentro de campo, é o que a gente falou antes, na primeira entrada da Jéssica. O time não tem jogado nada. Nada. Tá na zona, tá uma bagunça. Agora, pro Vasco também, subir hoje, dentro da situação de SAF e tal, começar o trabalho da SAF na Série B vai ser um ano mais duro ainda, enfim. A questão da lei é o que o Marra falou, vai ser uma briga aqui, um vai argumentar aqui. Eu, sinceramente, não tenho capacidade para falar o que tá certo e o que tá errado. O que tá errado é o que aconteceu. O que aconteceu não pode mais acontecer. E não tinha segurança mesmo. E não tinha segurança realmente. E o Vasco tava certo de não voltar. Vai colocar seus jogadores pra quê? Pra tomar pedrada. Olha, os caras tudo louco, tá maluco. Agora vai ser decidido de uma maneira que a gente não gostaria. Acho que nem o vascaíno. E nem precisava, né? Que o Vasco tivesse feito um pouquinho mais de força, um pouco mais de organização, um ano um pouco mais... Não precisava estar passando por isso. Porque se o Vasco não subir, é o que a gente está falando, ele realmente fez de tudo para não subir. Tem isso, né? Também SAF, ajusta a SAF. O ideal seria ter um Vasco na primeira divisão pro ano que vem, para essa SAF de fato decolar? Não sei. Então, o Cruzeiro também na Série B, mas começou lá atrás com a temporada, veio junto com a SAF, e aí foi indo, foi indo. A própria SAF é muito confusa durante o ano, né? Porque o Vasco demorou... São ajustes Foi o clube que demorou mais para conseguir. Eu até falava isso no Sport Center, o pessoal, você tá criticando a SAF? Não é criticando a SAF. É o processo. É o processo. Não adianta. O Vasco perdeu o time de janela de transferência, aí quando acertou a SAF já não podia contratar. Poderia ter tido uma situação parecida com a do Botafogo, por exemplo, que acrescentou qualidade. Demorou para definir um treinador, porque vem um que agrada esse, não agrada aquele. Aí pega um cara que claramente é só para uma reta final aí. Eu realmente acho, pensando num projeto de SAF, com dinheiro entrando, para mim é um absurdo cogitar o Jorginho. Com todo respeito ao profissional, acho que não tem nada a ver. Então, é um ano muito nebuloso, muito confuso, né? Você não consegue ver muita clareza. É conselho que vai, que volta para empregar a SAF e não dá certo e dá certo. Enfim, vamos ver, 2023 está aí. Só que domingo tá mais aqui ainda, tá mais aí. Quinta-feira. Quinta-feira também. Semana tensa pro torcedor vascaíno.